Bom dia, sexto ano, tudo bem? Eu quero começar essa aula aqui fazendo correção daquele último exercício que ficou ali para vocês fazerem, né? Da aula de ontem, que nós tivemos a Meet, e aí ficou para vocês fazerem o exercício número 7. Então é aqui na página de número 11. Então acompanhe aqui a correção e depois a gente vai ter a explicação aí de um novo conteúdo com frações. Então aqui no exercício número 7 ela nos diz o seguinte: Márcia deu essas 4 barras de cereais aos seus sobrinhos. Então a Márcia, ela deu 4 barras de cereais, vocês têm ilustrado na apostila, né? Para os seus sobrinhos Carlos, Rafael e Pedro. Ou seja, ali a tia Márcia, né? Ela pegou 4 barras ali de cereal e ela ia dividir com 3 pessoas. E aí ela fala, ela pediu para que eles dividissem igualmente. Então, ela deu 4 barras para 3 crianças e pediu para que eles dividissem igual. Aí, cada sobrinho ali pensou de uma maneira. Então, olha só, o Carlos, vejam bem. O Carlos, ele pensou assim, cada um pega uma barra inteira, né? E a última, nós dividimos em 4 partes iguais, para que cada um fique com uma parte. Assim, cada um receberá um inteiro e um quarto da barra e não haverá sobras. Então, vejam bem, ele pensou assim, cada um, vou colocar aqui um C de Carlos. Então, ele pensou, cada um pega uma barra inteira, né? E aí, a última barra aqui ia sobrar. Aí, essa última barra, ele pensou em dividir em 4 partes iguais. E aí, cada um pegava uma dessas partes, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, cada um pegava aqui, né, uma parte dessas. E aí, ele falou que no final, cada um receberá um inteiro e um quarto, né, dessa barra. E ele fala que não haverá sobras. Então, eles estão em 3. Essa última barra aqui, ela foi dividida em 4 partes iguais. Então, se cada um pegasse uma barra inteira, essa parte ficaria certa. Mas essa daqui, cada um ia pegar uma parte e ia sobrar um pedaço. Veja bem, foi assim que ele pensou, ele achou que estava certo. Aí Rafael pensou assim, vamos dividir cada barra, né? Cada barra em 3 partes iguais e cada um recebe uma parte de cada uma dessas barras. E dessa forma nós vamos ter 4 terços. Ou seja, ele pensou assim, em pegar essas 4 barras e dividir todas elas aqui, olha só, em 3 partes iguais. Aí ele pensou assim, cada um pega uma parte delas, né, de cada uma das barras e pronto, fechou, não vai ter sobra. Ou seja, esse inteiro, né, ele seria dividido em 4 partes iguais. Então vejam bem, ele já pensou certo, né? Aqui ele pensou assim, ó, vou colocar um R de Rafael. Então o Rafael pensou, né, ali em pegar e dividir essa barra, todas as barras aqui em 3 partes. Ou seria, o denominador seria 3, a barra seria dividida em 3 partes iguais e cada um ficaria com 1, 2, 3, 4. Com 4 partes dessa barra. Então vejam bem, não teria sobra aqui, ficaria bem certo. E aí já o outro sobrinho, o Pedro, ele pensou assim, cada um pega uma barra inteira, olha, ele pensou, cada um pega uma barra inteira e a última nós dividimos em 3 partes iguais e cada um pega um. Ou seja, o Carlos pegava essa barra para ele, o Rafael pegava essa para ele, e aqui o Pedro pegava essa para ele, e aqui a última eles dividiam em 3 partes iguais e aí cada um pegava uma parte. Então vejam bem, aqui ele também pensou certo, porque eles iriam dividir, iam ficar com um inteiro, ou seja, uma barra inteira e mais um terço aqui dessa última barra. E aí a questão A é a seguinte, quais sobrinhos obtiveram o mesmo resultado? Explique essa resposta. Ou seja, olha só, veja bem, aqui o Carlos, ele já pensou errado, porque aqui no final, se eu dividir em 4 partes iguais e cada uma pegar uma, vai sobrar uma parte. Então aqui, o Carlos ele já não pensou como os outros. Agora, aqui nesse caso, o Rafael e o Pedro, eles pensaram da mesma forma, né? Só que eles dividiram de maneiras diferentes. Olha só, né? O Rafael pensou em dividir as 4 barras em 3 partes iguais e cada um pegar uma parte da barra e fechou.
E aqui o Pedro pensou em cada um ficar com uma barra inteira e a última eles dividir em 3 pedaços iguais. Então é a mesma coisa, porque olha só, aqui eu tenho um número misto. E aí se eu resolver transformar ele aqui em uma fração, eu vou ter o mesmo resultado, olha só. Meu denominador continuaria sendo 3, e aí 1 vezes 3, 3. 3 mais 1, 4. Ou seja, os dois eles pensaram de maneiras diferentes, né? Mas olha só, o resultado aqui seria o mesmo, né? Então aqui na questão A vocês fazem a resposta de vocês com as próprias palavras, né? Então ali é o Rafael, ele pensou igual aí ao Pedro. Aí vocês fazem uma resposta lá bem bonita. Aí na questão B ele fala, as divisões propostas, elas estão corretas? Por quê? Então, quais são as divisões que estão corretas? É só a divisão aqui do Pedro e do Rafael. Aqui a divisão de carnes não vai dar certo, porque no final vai sobrar, né, um pedacinho da barra. Então as divisões estão certas e vocês vão explicar com as palavras de vocês o porquê, né? E agora nós vamos seguir aqui para esse conteúdo da equivalência de frações. Então, aqui para explicar esse conteúdo, para iniciar aqui com vocês, eu peço que vocês peguem aí, né? Podem pausar o vídeo nesse momento. E aí vocês vão separar 3 tiras de papel, né? Retangular. E essas 3 tiras, elas têm que ter o mesmo tamanho, olha só. Eu dividi aqui, já peguei 3 partes iguais, tá? 3 retângulos iguais. Pode ser papel branco, pode ser alguma folha que vocês já usaram, tá? E olha só, aqui a questão A, ele fala o seguinte, dobre uma das tiras ao meio, olha só, então vai dobrar ao meio, e aí depois ele fala, pinte, né, a parte onde foi dividida, ou seja, eu vou pintar apenas uma dessas partes que foi dividida. Olha só. Então, eu só passei ali um giz na parte onde era bem o meio. E agora eu vou colorir aqui. Né? Só colorir aqui. Aí ali a questão nos diz, essa parte colorida, ela representa qual fração da tira? Então, olha só, quer dizer que esse inteiro aqui, ele foi dividido em 2 partes iguais. E eu tomei apenas uma delas. Então, quer dizer 1/2, né? Então, aqui na questão A, né, quer dizer que essa parte colorida, ela representa meio, né, ali da tira. Agora, ali na questão B, ele fala o seguinte. Dobre outra tira em 4 partes iguais. Então, olha só, vou pegar outra tira, né? Eu vou dobrar ela pela metade e depois aqui mais uma vez. Aí ele nos fala o seguinte, pinte 2 dessas partes. Então, ou seja, eu dividi em 4 partes iguais e aí eu vou pintar 2, né? Olha só, vocês podem ir fazendo aqui juntos. Aqui eu só dividi essas 2 partes e agora eu vou colorir. E ali a questão é, essa parte colorida, ela representa quanto dessa fração? Então, olha só, quer dizer que esse inteiro foi dividido em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4. E dessas 4 partes iguais, eu tomei quantas? Eu tomei 1, 2. Então, qual que é a fração que representa aqui? A fração é 2/4 aqui, né, da tira. Aí ali na questão C, ele nos fala, dobre a última tira em 8 partes iguais. Então, olha só, primeiro eu vou dobrar no meio, depois eu vou dobrar mais uma vez e mais uma vez, né? Então, olha só, eu vou ter aí esse retângulo aqui com 8 partes iguais. E aí ele nos fala, pinte 4 delas. Então, eu vou pintar 4 dessas partes aqui que eu dividi. Olha, eu só dividi aqui, e aí eu vou pintar. Olha só,
né? Então, ele ficou assim. Então, quer dizer que esse inteiro, ele foi dividido em 8 partes iguais. E dessas 8 partes, eu tomei quantas? 1, 2, 3, 4. E ali ele nos fala, qual fração da parte colorida representa? Então, esse inteiro, ele foi dividido em 8 partes iguais. Então, quer dizer que o meu denominador é 8. Dessas 8 partes, foi tomado ali 4. Então, representa 4 oitavos aqui da tira, né? E ali, logo depois da letra C, ele tem a letra D, que nos diz o seguinte. O que é possível observar em relação às partes coloridas, né? Aí dessas tiras. Então, olha só. O que nós podemos observar? Nós podemos observar aqui que as partes são iguais, olha só. Dividido em 2 partes iguais, dividido em uma parte aqui, e 8 partes iguais, todas são iguais. O que quer dizer? Quer dizer que elas são equivalentes, tá, sexto ano? Então, é assim, essa que é a característica ali das frações equivalentes, né? As frações que representam a mesma parte do inteiro, elas são denominadas como frações equivalentes. Aqui eu quero mostrar para vocês aqui as imagens, que tem alguns exemplos. Olhem só aqui, então. Essa fração aqui, né, ela representa 1/3. Olha só, esse inteiro foi dividido em 3 partes iguais e foi tomada apenas uma parte dela. Essa outra figura aqui, ela foi dividida em 9 partes iguais e foi tomada apenas 3 partes dela. Então, essa parte colorida aqui representa 3/9 e essa aqui 1/3. Então, olha só, isso daqui é o exemplo aí, né, de uma fração equivalente, pois elas representam a mesma parte do inteiro. Portanto, 1/3 é igual a 3/9. Aí, logo abaixo, nós temos aqui algumas frações equivalentes. Então, olha só, aqui na questão A, nós temos essas duas imagens, né? Aqui, onde esse inteiro foi dividido em 2 partes iguais e foi tomada apenas uma dela. Ou seja, essa parte colorida representa aqui 1/2, ou seja, a metade. Essa outra figura aqui, olha só, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 4, né, é 16. Então, quer dizer que esse inteiro foi dividido em 16 partes iguais. E aí, foi tomada quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa parte colorida aqui, ela está representando 8/16. Aí, aqui a questão é, como poderíamos obter a fração 8/16 a partir de 1/2 sem utilizar aqui as figuras? Então, como que eu poderia obter essa fração aqui sem ter a figura? Multiplicando tanto o numerador, né, quanto o denominador aí por 8. Era só multiplicar 1 vezes 8, que daria 8, e 2 vezes 8, que daria ali 16. Aqui nós temos mais um exemplo, aqui o B, né? Então, olha só. Vamos observar essa figura aqui em vermelho. Então, esse inteiro ele foi dividido em 3 partes iguais. E dessas 3 partes iguais foi tomada apenas uma. Então, qual que é a fração que corresponde a essa parte colorida? 1/3, né? Aqui nessa outra figura, olha só, esse inteiro ele foi dividido em 6 partes iguais. Dessas 6 partes iguais, né, foram tomadas 2 partes aqui que ficaram coloridas em verdes. Então, essa fração, né, a parte colorida corresponde a 2/6. Como que nós poderíamos obter a fração 1/3 a partir de 2/6? Então, olha só, vejam bem aqui. Era só eu dividir, né, tanto o numerador quanto o denominador aqui por 2. Se eu dividir 2 por 2 vai dar 1, se eu dividir 6 por 2 vai dar 3. Então, sexto ano, eu expliquei ali para vocês essa parte da equivalência de frações. E hoje nós vamos fazer aí como atividade, como tarefa, lá no nosso livro de atividade, alguns exercícios. Então, até a aula de ontem a gente fez, né, até o exercício número 9. Então, hoje eu vou deixar para vocês fazer o exercício número 10, 11, 12 e 13. Então, é aqui na página do número 8, no livro de atividades. Esses exercícios aqui são bem fáceis, eles nem são sobre o conteúdo de equivalência de fração, né? Eu quero fazer as atividades sobre esse conteúdo de equivalência com vocês, tá? Na nossa próxima aula, que vai ser amanhã, né? Que nós vamos ter a MIT, tá? Então, eu quero que vocês façam esses aqui, que são aqueles exercícios bem parecidos com o que vocês já fizeram vários, né? E aí, na próxima aula, a gente já faz a correção e
já continua os outros exercícios, ok? Se vocês tiverem dúvidas na hora de resolver, entre em contato comigo que eu já vou atendendo vocês.